Alô? Olá pessoal, estamos aqui nessa hora para vos falar um pouco sobre como nos encontramos. Isso. É verdade, foi uma coisa engraçada, porque foi no casamento da irmã da Déci. Eu já conhecia a Déci, mas nunca falei, só paz do Senhor e está tudo bom. Vai para a sua vida, que eu vou para a minha. Entretanto, quando foi o casamento, eu fui provavelmente o último a ser convidado, porque eu tinha que estar na lista, né? Não, primeiro temos que falar como é que nós nos conhecemos desde o princípio. Não é? Quer dizer, só nos vimos várias vezes na igreja. Ele andava com uma outra moça. É verdade, bandidagem. Foi ela que o levou para a igreja, mas nós falávamos, essa moça até é muito minha amiga. Ok, muito minha amiga, e somos amigas, muito amigas até hoje, mas depois... Depois o quê? Mas assim, eu conheci o Rafael através dela, mas nunca chegamos a falar assim muito. Era sempre olá, paz do Senhor, e pronto. Basicamente era bom dia, boa tarde e boa noite. Exatamente. Paz do Senhor é o termo, para quem não conhece, usado dentro da igreja para cumprimentar o irmão. Exatamente. E para quem não sabe, pois que são crentes, sabem perfeitamente que... Isso é sério, irmão! O cérebro morreu! Deu-lhe um break cerebral, então às vezes acontece. Sim, para quem é crente... E quem não a conhece, ela tem muitas paragens. Não, um namoro crente, isso também é um vídeo que nós podemos fazer então mais à frente para dizermos o que é um namoro crente, não é? Para quem não conhece Deus, porque temos que namorar de acordo com a palavra de Deus, não é? E então, primeiro, antes de começar a namorar, não é? Temos que saber se é da vontade de Deus ou não. Porque Deus fala. Exatamente. E se Deus depois confirmar a relação, não é? E também tem muito a ver com os nossos sentimentos, não é? Porque Deus não vai nos pôr a gostar ou a amar, não é? Alguém que nós que não é... É verdade. Não vai. Simplesmente vês a pessoa e sabes que não é o que tu queres, não é o que tu imaginas. Muitas das vezes acontece, funciona, a pessoa não querer e depois mais tarde aconteceu. Mas, assim, e por acaso foi o que aconteceu connosco. O Rafael estava numa relação, não é, que não... Mas nessa altura já não estava. Que não agradava a Deus. Eu também estava numa relação que não agradava a Deus, que não... Ou seja, estávamos os dois em desobediência. Exatamente. Deus já me tinha dito quem seria o meu noivo. Em 2017 eu sabia que o meu noivo iria vir do mundo, não é? E que Deus iria transformá-lo. Mudar o coração. E que ia ser um branco. Opa! Tive esta revelação no sonho. Palavra dos anos anteriores, profética, revelação. Mas é verdade. Tive isso, uma revelação que estaria com um branco e uma criança ao colo. E aí... menino! Não sei. E daí as relações que eu tive com cabo-verdiano, depois tive com o santomense. E não ia. Irmãos, é estarem numa relação e não sentir a vontade e não sentir a paz. Não é? Quem é crente percebe. É verdade. Quem é crente percebe. E então... é um desconforto que fica no coração. Exatamente. Porque tu no fundo sabes a verdade. Se Deus falou contigo, não é? É uma questão de esperar e obedecer. E nós às vezes queremos fazer da nossa forma. E
Queremos fazer da forma como achamos melhor, da forma como nós sentimos, não é? Porque às vezes agimos muito por emoções. E eu era muito assim. O esperar para mim angustiava-me imenso e sofria muito, chorei muito. Era muita espera, irmãos, a sério, muita espera. E foi também muita desobediência, daí a espera. E houve momentos em que foi mesmo muito difícil, mas chorou muito, coração partido. Normal, vida de crente é assim. É verdade. Quando não tem a promessa que Deus deu e demora a chegar, o coração fica aflito e não sabemos por onde mexer, porque não é pelas nossas forças, então... É verdade, é pela vontade de Deus. E pela graça, e então... o tempo Ele tem definido. Portanto, eu estava numa relação na desobediência, ou seja, não me sentia confortável, ou seja, uma relação que eu sabia que não era de Deus. Mas ainda assim pensei, bem, Deus não vai fazer, já está há muito tempo. Mas Deus já me tinha dito 2 anos, que eu iria esperar 2 anos. Mas passou os 2 anos e eu pronto, entrei em pânico. Então tem que ser alguém, então vou fazer da minha vontade. Então lá estive nessa relação, porque o rapaz também era crente, mas não funcionou. E o Rafael na altura também estava com esta minha amiga que também não era uma relação aprovada por Deus. Verdade. E, no entanto, de tanto orar, as pessoas vinham falar connosco, exortávamos em oração. E Deus falava diretamente connosco, através de sonhos, a própria palavra dele descia ao nosso coração, então ele nos alertava. Exatamente. Agora, no casamento da minha irmã, não é, recentemente, foi ainda este ano. Foi em abril. Exatamente. Foi onde tudo começou. É verdade. Não é? Eu já não estava comprometida com mais ninguém, mas também os meses anterior eu tinha decidido obedecer, ou seja, já não estava em relação nenhuma, estava em plena obediência e disse, Senhor, eu já tentei pelas minhas próprias forças e não consegui, ou seja, nada dava certo. Nenhuma relação que eu tivesse arranjado deu certo, só me fazia chorar, só me fazia sofrer, então desta vez, ou seja, chega um momento em que chegou um momento da minha vida em que eu fiquei tão exausta, ou seja, em que resolvi entregar tudo nas mãos de Deus e confiar e esperar. Porque era bater muitas das vezes com a parede, o confronto e a tristeza era tanta que eu decidi mesmo entregar tudo nas mãos de Deus, porque também já não tinha por onde ir. Portanto, só me restou mesmo confiar em Deus e esperar. E então foi, e também tive umas amigas e fizemos vigílias, orações, e foi com elas e foi com força delas que também consegui entregar e orar e esperar em Deus. Porque sozinha muitas das vezes não é fácil, não é fácil, mas sabemos que termos alguém, não é, que está a orar por nós, que nos dá uma palavra quando nós precisamos, que Deus usa para falar connosco. Irmãos, é diferente. No entanto, muita graça. Exatamente. Quando eu tive esta entrega a Deus, não é? O Rafael também acho que aconteceu o mesmo. E então foi rápido. Foi muito rápido, não é? Já ele não estava com ninguém, também eu já não estava com ninguém. No casamento da minha irmã foi onde tudo começou. Eu fui para o casamento com um propósito, porque eu estava a sentir da parte de Deus. E ela convidou-me por causa do meu carro para dar boleia. Isso é sacanagem. Só para verem como Deus usa as situações. Não é bem assim. Não. Deus usa as situações de forma muito engraçada. Porque eu era o único que tinha carro, que podia levar pessoas. E é engraçado isso, porque eu fui convidado e levei umas quantas pessoas, abençoámos outras pessoas também, e eu fui com um propósito, que era, eu sabia que tinha que dar a palavra a alguém, e acabei por dar a 3 ou 4 pessoas. Como Deus é engraçado a trabalhar. E a palavra que mais tocou foi nela. Ela chorou, baba e réio. Não, agora temos que dizer como é que aconteceu mesmo. Chegaste ao pé da minha mesa, pediste ajuda. Exatamente, cheguei ao pé da mesa dele onde tinha outras pessoas também. Queria tirar o carrinho de bebê da minha sobrinha, não é? Para fazer dormir.
E então aquilo era pesado, tinha um vestido grande, saltos altos e não sei o quê. E então fui lá pedir ajuda e o Rafael ofereceu-se, mas ofereceu-se. Ei, caraca! Mas ofereceu ajuda, ofereceu. Nem sei como disse isso, mas disse. Tudo o que precisar, estou aqui. Tudo o que precisar, estou aqui. Saiu da minha boca. Prestes a ajudar, sempre. E eu era assim. Uau! Ok. Muito prestativo, Rafael. Ok, irmão, obrigado. Fiquei muito sem jeito. Apaixonou-se logo. Mentira! Então, ele levou-me a carro, tirámos o carrinho e fomos. Ele ajudou-me a montar o carrinho, metemos a criança e ela então adormeceu. E depois ficámos a falar. É verdade, um bom tempo. Ficámos a falar, depois apareceu o meu tio, não é, no bar, e eu estava a apresentar o meu tio, ou seja, isso nunca aconteceu, não é? Apresentar um amigo a familiares, este é o Rafael. E ele perguntou, mas esse é quem? E eu fiquei sem jeito, fiquei muito sem jeito, porque eu já não sabia, eu fiquei perdida, tipo, porquê que eu estou a fazer isso, porquê que eu estou a apresentar este rapaz à minha família? Estava o meu tio, estava o meu primo, estava um outro tio, estava assim, eles todos ali, e eu fiquei sem jeito. E estava a apresentar o Rafael, a minha família. Chegou um momento em que eu não estava a perceber o porquê que eu estava a fazer, não é? Mas pronto, uma parte. Durante a festa, tínhamos a irmã do noivo, começava sempre a dizer: oh, Décio, quem é aquele rapaz? É bonito, porquê que não ficas com ele? E não sei o quê, é interessante. Ele está... Nunca me tinha visto. Exatamente. E quando nós estávamos juntos, e ela dizia: quando é que é o vosso casamento? Eu acho que vocês ficam bem. E era uma situação que nos deixava assim sem graça. E o Rafael apoiava tudo aquilo que ela dizia. Não, eu estava na brincadeira, eu ainda não sabia de nada. Era a brincar, mas já aconteceu. Deus funciona de um jeito engraçado. E ela estava toda envergonhada porque eu estava a fingir que era o namorado dela mesmo, não sendo. E ela estava a dizer: não faças isso, não faças isso. Ela estava tão vermelha, tímida, estava corada. E até tirámos fotografias muito lindas. É verdade. As fotografias que nós temos na nossa página são fotografias que nós tiramos do casamento. Só para vocês verem, as fotografias ficaram muito bem, mas naquela época, naquela fase, nós não tínhamos nada. E nós estávamos a rir nessas fotos simplesmente porque estávamos a brincar de namorados e ela não queria, e o que é que as pessoas vão pensar e tudo mais. É verdade, é verdade. Foi muito engraçado. Parece que foi tudo muito ensaiado, já tínhamos algum, não sei, estava ali a acontecer qualquer coisa e realmente, não é? Estava. E o clique foi tão grande que houve um tempo, não é? Em que saímos um bocadinho da festa, fomos lá fora para conversar. E o Rafael queria-me dar uma palavra. É verdade. Queria lhe dar uma palavra porque o meu coração queimava. Sentia o meu coração queimar e dizia: tenho que falar. E depois comecei a falar. Ela teve que se sentar só para ver o impacto. Opa, eita glória! Eu tive que me sentar porque é assim, no momento em que ele disse: olha, vou-te ler a palavra, mas eu já estava ali a sentir qualquer coisa, pá. Irmãos, não sei se já sentiram, não sei se me compreendem, não é? O clique era tão grande e eu sentia mesmo, pá, o que é que ele vai dizer? E eu depois disse assim a Deus, em silêncio, só em oração, eu e Deus, naquela, pá, se não for Romanos, Hebreus e Tiago, que são os 3 livros que eu gosto muito da Bíblia, são livros que exortam e que falaram muito comigo, não é? Nas minhas angústias. E eu disse assim para Deus: olha, Deus, se ele não ler um desses livros, tudo bem. Mas Deus sabe então todas não vai as ser coisas. ele, não vai ser ele. Então o que é que ele foi a ler? Foi logo ler o versículo Hebreus 11:6.
E eu tenho no meu quarto, na parede do meu quarto, o versículo em que ele citou, de Hebreus. É que Deus já me tinha dito e eu escrevi aquele versículo no quadro em 2017, só para vocês verem. Por isso. E ele citou aquele versículo e aquilo então mexeu tanto comigo que eu não contive. Tive que me sentar. Tive que me sentar e eu acho que ele no momento não se tinha percebido o que é que estava a passar, porque eu também só contei depois. Pois. Mas eu não sabia, só estava a entregar a mensagem que Deus queria que eu entregasse, então é isso. Foi isso. Depois o mais engraçado foi, passou uma cozinheira por nós e disse, vocês ficam bem, por que não casam para o ano? E eu fiquei tipo, o quê? Sem nos conhecer. Porque ela trabalhava na quinta. A quinta era longe, nunca tinha ido àquela quinta. E nunca tinha visto. Simplesmente passa por nós e vê-nos a conversar e digam. E diz. Porquê que vocês não casam para o ano nesta quinta? Eu vou-me casar já em outubro e nós aqui fazemos bom serviço e não sei o quê. E eu, mas esta senhora não nos conhece de lado nenhum, nem sequer sabe se somos amigos, ou se somos primos, ou... Mal ela virou costas. Somos primos, já. Tem tudo a ver, olha para agora. Não nos conhece de lado nenhum e simplesmente diz aquilo. Eu fiquei... E aquilo foi então um outro clique. Eu simplesmente... Saiu da minha boca quando a senhora virou as costas e embora é crente. Ela virou-se e disse sim da Assembleia de Deus daqui da zona. E eu, meu aquilo Deus. Mexeu tanto comigo e eu Deus. fiquei, uau, Deus está a falar. Meu Deus. Deus fala, gente. Ele usa quem quer, como quer, onde quer, a hora que quer. Se é da vontade dele, esquece. É verdade. Deus arranja caminhos, ele traça já tudo. Não e é tem só como, acontecer. Não tem como. É só acontecer. O mover de Deus é espetacular, gente. É verdade. Se cair na obediência, Deus é fiel para cumprir aquilo que falou. É verdade. Não é? Yes. E aquilo foi tremendo. Nem eu estava à espera, não estava à espera, não é? E para corrigir o Rafael, aquilo que ele disse, que eu usei só porque ele tinha carro, mentira. É assim, o grupo de jovens, todos os jovens da igreja foram ao casamento. Ele iria ficar de fora. Lá pela misericórdia de Deus, convidei. Podemos ir às mensagens. Misericórdia mesmo. Me convidou só porque sim. Então lá ele foi. Mas Deus já sabia. Deus já sabia. É Deus já sabia que ele tinha que ir. Aliás, eu sinceramente, pronto. Eu fui quase nem comi nada. Eu sabia que ia só mesmo para entregar uma mensagem. Por isso estava tudo bem. Estava só mesmo na espera qual é o momento, qual é a oportunidade de lançar já todo o fogo. E a festa foi abençoadíssima, o casamento abençoado, é verdade. Correu tudo bem, a comida deliciosa, gente, eu amo comer. Se é uma coisa que eu gosto, é de palha comer. para burro. Amen. Boa menina é burro. Então, E foi isso, essa foi a nossa experiência no casamento. E depois trocámos o número, ela aceitou logo trocar o número, eu fiquei, coisa boa. E ao início tivemos um choque grande, é verdade. Exatamente. Porque eu não queria nada, eu não queria simplesmente... Não é bem não querer, ou seja... Eu já sabia, porque eu orei, não é? E sentia que era Deus. Orava e Deus falava comigo, não é? E eu sentia mesmo, é este o teu esposo. Mas não tinha falado comigo. Exatamente, eu falava qualquer coisinha assim, mandava uma mensagem assim um bocadinho e ele correspondia. Mais um bocadinho, andava para trás. E depois ia. E depois andava para trás. E eu, mas que é isto? Ou vai ou não vai. Dá-me cantadas, fala, não sei o quê, e depois, se Deus quiser, serás a minha esposa. Mas gostas de mim? Queres estar comigo ou não?
Se Deus quiser. Eu resisti muito, é verdade, eu resisti muito porque Mas, assim, eu no início não estava à espera e aconteceu tudo do jeito que tinha que acontecer. Resisti muito, porque como eu tinha saído de uma relação e tinha estado na desobediência, isso causou-me um pouco de impacto dentro de mim, e enquanto Deus não me revelasse, enquanto Deus não me falasse, enquanto Deus não tratasse do meu coração, digamos assim, eu não ia avançar. Então eu tive que estar à espera, tivemos muito tempo de conversa, eu e ela, tivemos a meter os pontos nos is e tudo mais, e aos poucos, olha, começou Deus a trabalhar em nós, o Espírito Santo começou a contender mais com ela do que comigo. O engraçado foi Deus usar outras pessoas, não é? Para influenciar a nossa relação. Ou seja, houve um momento em que nós temos que ajudar uma amiga que ia fazer, muito amiga, que vocês também vão conhecer. Vão conhecer um casal muito crente, muito abençoado. Pronto, eles estavam de mudanças e nós fomos ajudá-los, não é? E a moça estava a relatar exatamente aquilo que se passou entre ela e o esposo na fase em que eles estavam a se conhecer, a namorar, que era o mesmo em que eu estava a viver com o Rafael. O testemunho dela estava a impactar-nos. Ou seja, sem dizer nada para ela, ela relatava aquilo e eu só pensei, meu Deus, isto é o que eu estou a viver com ele. Ou seja, o que eu estou a viver com ele, ou seja, eu quero, ele parece que só quer se eu for uma pessoa do manto, uma pessoa que ora, uma pessoa que a falar com Deus estremece, rodopia. Rodopia, e é do fogo, e é do manto. Chegou um momento em me dizer, quando eu dizia, que vou à vigília, tu vais à vigília, eu estou no meu devocional, ou estou a orar, ou orei por isto. Tu oras? E eu fico, mas o que é que este pensa que é? Ela ficou bem ofendida. Muito ofendida e triste com isso. Ou seja, ele só queria alguém que tivesse no auge da fé uma pessoa santíssima, não é? Santíssima! E aquilo ofendia-me, ou seja, depois houve momentos em que eu disse, Deus, tira, não quero. Mas depois, quando eu disse, não queres mesmo, então olha, vamos fazer o seguinte. Eu fiquei mesmo muito revoltada e disse, não, estou eu aqui, eu sei que conheço os meus valores, sou uma pessoa que trabalha, que estuda, mas eu não conhecia nada. as minhas contas, então... sou temente a Deus, é verdade. E Deus apresenta-me a este. E o rapaz está-se a fazer de difícil para mim. Está-se a fazer de difícil para mim. E eu, revoltada com Deus, disse, não quero. E foi neste momento em que Deus usou este casal para relatar exatamente aquilo que eu estava a sentir, ou seja, aquilo que ela sentia e como o rapaz agia com ela, sem eu ter falado com ela. Aquilo foi tão de Deus que eu nem sei explicar. E eu disse, uau, Senhor, obrigado. É que não foi preciso eu falar muito com ele, porque aquela situação bastou. E depois da mudança saímos resolvidos. Saímos resolvidos. Isso. É verdade. Depois também conhecemos mais, é normal haver choques, porque somos duas pessoas diferentes, culturas diferentes, mas o Espírito Santo, sempre que estávamos meio chateados um com o outro, o Espírito Santo falava aos nossos corações e obrigava-nos, digamos assim, a arranjar as coisas para que ficássemos bem um com o outro. Então Deus falava sempre connosco, então não tinha como não estarmos bem, como não dar certo, porque aquilo que é de Deus, aquilo que é de obediência, mesmo que nós como seres humanos estejamos a falhar, Deus vai corrigindo, Deus vai alertando, Deus vai moldando e Deus vai capacitando. Então esse é o nosso pequeno testemunho de como nós nos conhecemos e como nós temos crescido um com o outro e com Deus. Sim. Portanto, irmã, para o meu irmão que está do outro lado e que está ainda nessa espera, digo-vos,
confia, espera. Deus é Deus fiel. é fiel. Irmãos, vocês não têm noção o quanto eu tenho chorado, quando o tempo de angústia, aquela espera que parece que nada vai acontecer, parece que só dá tudo errado e tu não vês como é que Deus vai agir. Porque não tem por onde ir. Tu com o teu olho humano não consegues enxergar mais além. Mas Deus surpreende. Diz a palavra dele que aquilo que ele tem para nós é muito mais daquilo que nós podemos imaginar, é verdade, porque Deus já tem tudo traçado. É verdade. Não é? E ele tem usado pessoas, tem usado situações para falar connosco, porque às vezes não é, nós não queremos ouvir e nós não queremos ver as coisas, mas Deus vai mudando situações, vai usando, não é? E vai nos moldando. E a exortação também é muito importante. Exatamente. Temos que aprender a ouvir, porque nós somos falhos e nós não podemos ser donos da razão, nós não podemos ser donos de nós mesmos, e com muita exortação de Deus nós vamos para o caminho certo e tudo vai dar certo, porque é assim que Deus trabalha, é assim que Deus funciona e não tem como. Deus não abandona os seus filhos. Muita oração, muita vigília, muito monte, temor a Deus, obediência. Eu só pedi uma coisa. O que Deus exige de nós, renúncia. É difícil. Mas onde termina o poder humano, começa o agir de Deus. É verdade. Não é? É verdade. E então é isso, irmãos. É orar, esperar, confiar e descansar. É verdade. Deus é fiel, não falha, não falha. Não adianta fazer como tu queres, não é? O esperar não é fácil, mas enquanto na espera, irmãos, não fique sozinho, não se entristeça, não deixe o medo falar, não deixe essas questões mundanas te corromper, porque não é fácil, o diabo vai vir com 1001 ofertas, não é? Para te desviar do caminho e da atenção de Deus, não é? Por isso é mantermos firmes, firmes na palavra, firmes na promessa. Deus é fiel. Deus é fiel. É isso. Queres dizer alguma coisa? E assim, é verdade. Bandida. Eu estava a dizer que eu só tinha pedido a Deus uma coisa que me deixava muito angustiado. Era se a minha mulher fosse obesa. Eu não sei porquê, mas isso mexia tanto comigo. Doía-me o coração, tinha um peso, não é nada contra as gordinhas, mas esse era o meu desejo e todos nós somos humanos e temos desejos. E Deus me dizia somente: confia em mim. Mas era difícil, ao início era difícil confiar em Deus. Mas depois Deus, olha, me mostrou que essa beleza aqui é um palito. E pronto, estou muito satisfeito, estou muito contente e Deus não falha. Não. Deus ouve as nossas orações, Deus sabe os nossos desejos do coração e Deus é fiel para cumprir infinitamente mais do que aquilo que pedimos. É verdade. E nós às vezes não vemos, não é? E perguntamos a Deus, mas como, Senhor? Agora me perdi. Fica para a próxima, pessoal. Beijinho, por hoje é tudo. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe. Grandemente. E não se esqueçam, fiquem crentes.